beijo do demônio. A história que vou contar para vocês aconteceu em São Paulo, na minha juventude. Nessa época, lembro que eu já estava flertando com a igreja, frequentando a Assembleia de Deus. Foi então que um amigo me convidou para ir à festa de uma menina com quem ele já estava de paquera. Ela estava fazendo 18 anos. Logo pensei, nessa festa haverá mulheres, bebidas e outras coisas a mais, pois ela não fazia parte do pessoal da igreja. Mesmo assim, contra a minha vontade, eu fui. Eu não sei por que estava lá. Na festa, havia várias pessoas que eu não conhecia. Algumas eu só conhecia de vista, mas ninguém próximo de verdade. Meu amigo, no entanto, conhecia todo mundo. Parecia um vereador. A menina que ele estava interessado, a aniversariante, logo chegou e deu um beijo na boca dele. Fiquei assustado com a facilidade das coisas, lembrando que a gente vivia em um mundo mais fechado, não tão aberto para esse tipo de coisa. Fui me enturmando, tomando minha cerveja, mesmo com um pouco de receio. Foi então que eu olhei, assim, bem no fundo da festa, uma menina muito diferente. Ela tinha um sorriso envolvente, usava uns colares que eu nunca tinha visto em outro tipo de menina. Ela me passava um ar de mulher, não de menina. Um detalhe importante, eu tinha apenas 16 anos, mas ela não. Ela devia ter por volta dos seus 25, talvez 28 anos. Uma mulher já madura, muito bonita. Volto a dizer, o sorriso dela era encantador. E o olhar então penetrante parecia olhar diretamente para dentro dos meus olhos. Eu então resolvi me aproximar lentamente dela na festa. A música era gostosa, envolvente. Meu amigo sempre estava por perto e eu, muito envergonhado, como sempre fui. E ainda sou. Dei um oi meio tímido para ela. E ela me respondeu com um sorriso, também dizendo oi, para a minha surpresa. Começamos a conversar. Conversamos horas e horas sobre os mais diversos assuntos. O tempo passou e eu não percebi, e os convidados começaram a se retirar. Mas eu ainda estava enfeitiçado por aquela mulher. Me perguntei, cadê todo mundo? Restavam apenas alguns gatos pingados, um dormindo, outro deitado. E durante essas horas, conversamos, bebemos. Mas ela me fez uma pergunta. Você quer subir? Eu logo entendi que aquilo era um convite para algo mais. Naquele momento, senti muita vergonha e confesso que também estava despreparado. Pedi alguns minutos para ela. Fui até o banheiro, lavei o rosto, arrumei o cabelo, ajeitei a roupa e conferi o cheiro, enquanto ela subia as escadas. Deu para escutar nitidamente o barulho das escadas, o ranger da madeira. Havia um peso diferente naquilo. Meu coração sentia medo. Mas minha cabeça dizia, você já sabe o que vai acontecer, né? Eu era adolescente, jovem, com os hormônios à flor da pele. Sem hesitar, subi as escadas correndo e, ao chegar no quarto, estranhei algo diferente. Era um quarto escuro, com apenas uma cama e um espelho. Eu me lembro bem do espelho, pois já o tinha visto em algum lugar. Era um espelho redondo, com detalhes que pareciam flores ao redor. Lembro-me de tê-lo visto na casa de um parente. A cama parecia ser de móveis antigos, da época de 1920, algo que eu nunca tinha visto antes. Reparei no ambiente porque não a vi mais. Ela havia pregado uma peça, se escondendo atrás da porta, e me deu um susto. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Em seguida, ela me empurrou e me jogou na cama. Eu, sem reação, com os braços abertos, eu fiquei indefeso, sem saber o que fazer. Ela, como uma loba feroz, rapidamente tirou o resto das minhas roupas. Naquele momento, eu estava completamente nu como vim ao mundo. Um detalhe importante, eu não conseguia mais olhar para o rosto dela. Não via mais sua face. Aquele sorriso havia sumido e o olhar penetrante já não existia mais. Eu tentava me convencer de que era efeito do álcool ou que talvez alguém tivesse me drogado. Mas não, eu estava consciente. Lembrava claramente de ter subido as escadas correndo e tudo passava pela minha cabeça. Comecei a me debater, tentando entender a situação, sem saber o que estava acontecendo, até que ela me deu um beijo. Outro detalhe importante, ela também já estava nua, me esperando atrás da porta. Quando ela me atacou e me jogou na cama, já estava completamente despida. Eu, como você deve se lembrar, estava com roupas ainda
Quando ela arrancou todas as minhas roupas, me beijou. Aquele beijo, automaticamente, me transportou para um lugar que, até hoje, eu não sei explicar o que era. Tudo ao meu redor parecia estar pegando fogo. A cama já não era mais aquela cama acolhedora de 1920. Agora era uma pedra fria e gelada. O calor do meu corpo fazia aquilo borbulhar, como se o calor e o frio, o fogo e o gelo estivessem em choque. Naquele momento ela mudou de figura. Seu corpo ficou vermelho. Chifres apareceram e sua língua, dentro da minha boca, se alongava como a de uma cobra. Aquele ambiente só me remetia a um lugar: o inferno. Eu tentava gritar, desesperado, mas não conseguia chamar ninguém. Nada fazia com que eu acordasse. Sabia que era um pesadelo, mas estava preso nele. Foi então que consegui empurrá-la. Quando a empurrei, ela ficou de pé e seu corpo cresceu. Aquele ser, que antes era uma mulher linda e sorridente, agora tinha aproximadamente 2 metros de altura. Sua pele era vermelha e seus chifres e língua de cobra tornavam tudo mais aterrorizante. Eu estava sozinho, sem saber o que fazer, desesperado no lugar mais sombrio que eu poderia imaginar. Hoje conto isso com tranquilidade. Mas naquela hora, meu irmão, eu tinha apenas 16 anos. Era um jovem adolescente, sozinho em um lugar que pegava fogo, diante de uma criatura que até hoje eu julgo como um demônio. 2 metros de altura, pele vermelha, chifres e uma língua de cobra. Consegue se colocar no meu lugar? Foi então que apareceu uma figura atrás dela. Uma figura de luz, dizendo: "Você não pode tocá-lo." Eu não permiti isso. A partir daquele momento, eu já estava de volta no quarto, sozinho, suado, com o vidro quebrado e a cama destruída. Eu não conseguia explicar o calor que sentia naquele ambiente. Saí correndo pelas portas, desci as escadas, à procura do meu amigo, a única pessoa próxima a mim. Quando o encontrei com a namorada, ele me perguntou: "Você está bem? Está suado? Você estava tomando banho?" Com aquela pergunta, fiquei confuso. Como ninguém viu o fogo? Como ninguém viu um demônio de 2 metros de altura? Expliquei toda a situação para eles e, no final, ambos caíram na gargalhada, dizendo: "Você está indo demais à igreja." Naquele momento, eu entendi que, na verdade, eu estava indo de menos à igreja e por isso permiti que um demônio colocasse as mãos em mim. Pobre de mim, pobre adolescente. Meus irmãos, se posso dar um conselho para vocês, fiquem longe das ciladas do inimigo. Obrigado por ouvirem este relato.